Glória a Deus, ao Senhor nas alturas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Estamos no ar com o programa Nova Vida. E que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada irmão, cada ouvinte. Glória a Deus. Estamos com o Senhor. Estamos na presença de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que toma, meu Deus, a vida dos teus filhos, dos teus santos, Pai amado, e todos aqueles que ouvem a tua palavra, meu Pai, e crê e tremem, meu Deus, aleluia, que o princípio da sabedoria, meu Deus, é crer em Ti, meu Deus amado, e observar os Teus mandamentos e andar neles, Senhor, para que sejamos cheios da Tua presença. O Senhor possa visitar a cada ouvinte neste momento, Pai amado. O Senhor possa libertar eles das aflições, das angústias. Meu Deus, tocar naqueles que estão enfermos nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, para que haja a cura, a libertação, que todo o mal saia das suas vidas pelo poder do nome de Jesus agora, que haja cura em nome de Jesus, que haja libertação no nome de Jesus agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, meus irmãos, que Deus opera de diversas maneiras. Aleluia. Deus, Ele opera na vida de todos, até do ímpio. Eu digo, se não fosse a misericórdia de Deus, eu digo que não existiria mais o ímpio, até o ateu. Mas a sua misericórdia é infinita, meus irmãos. O fato de Deus curar, o fato de Deus libertar, meus irmãos, isso não quer dizer sinal de salvação. Muitos acham que o fato de Deus ter nos curado, isso nos dá algum crédito para vivermos no pecado ou vivemos de uma forma regalada no meio dos costumes das pessoas do mundo, meus irmãos. Nós precisamos observar tantas coisas. Não é porque Deus opera a cura, Deus opera o milagre. Se nós vamos pegar o Evangelho, meus irmãos, nós vemos que Deus operou em muitas situações na vida de homens ímpios. Deus opera na vida de homens justos. Aleluia. Porque Deus é soberano e está tudo no seu controle. Tudo no seu controle, meus irmãos. Tudo está no controle de Deus. E eu digo que nós precisamos viver por fé, andar por fé. A fé é a certeza das coisas realmente que nós esperamos, mas não vemos, não estamos vendo elas, meus irmãos. Mas temos a certeza que nós vamos conquistá-las. Aleluia, glória a Deus. A fé é uma certeza, mas também, meus irmãos, a fé, ela é fidelidade. A fidelidade. E eu digo, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, os meus olhos procurarão o justo sobre a terra, meus irmãos, aqueles que andam na fidelidade de Deus, aqueles que andam no temor de Deus, no princípio da sabedoria, aqueles que se rendem ao Senhor, pode ter certeza de uma coisa. Muitas vezes você nem sabe o que está passando, mas o Senhor já está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito, meu, para te livrar de qualquer laço. Aleluia. Imagina se você pudesse enxergar o mundo do sobrenatural, enxergar o exército inimigo que opera, tentando operar contra as nossas vidas, meus irmãos. Mas Deus tem dado ordem ao nosso respeito, ao seu exército angelical, meus irmãos, para nos livrar de tantas coisas, meus irmãos. É certo que de vez em quando Deus permite que nós sejamos provados por algumas situações, mas o Senhor também não vai deixar nós sermos provados além daquilo que nós possamos suportar, meus irmãos. E a prova vem de tantas maneiras, meus irmãos. Somos provados, somos tentados. Alguns são tentados nas suas fragilidades, porque o vosso adversário, meu irmão, o acusador, ele realmente vai tentar acusar a tua vida, ele vai tentar investir
na sua vida para você ser tentado, porque se nós somos tentados, há uma permissão de Deus, meus irmãos. A própria palavra diz que nós não vamos ser tentados além daquilo que nós possamos suportar. Então a tentação, muitas vezes, ela vem sobre as nossas vidas. Já pensou? Que tipo, pastor, tentação? Talvez são diversas tentações, meus irmãos. Jesus foi tentado quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Você vê, Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. Ele foi tentado ali. Primeira coisa, a gente já tem pregado muitas vezes, que Satanás tentou colocar em xeque se ele era filho de Deus mesmo, que era para ele exatamente, se ele fosse filho de Deus, que era para ele falar para aquelas pedras se transformarem em pão. Primeiro que Jesus poderia tentar mostrar para Satanás: olha, eu sou filho de Deus, e transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus não precisou dar ouvido para o diabo. Ele não precisou mostrar sua soberba, meus irmãos. Ele não precisou mostrar soberba. E também não precisou mostrar para o diabo que ele tinha poder. E também não obedeceu o diabo. E também ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes nós também somos tentados nesta área. Nossa soberba é tentada. Muitas vezes somos desprezados por alguém, queremos mostrar que somos filhos de Deus, que somos usados por Deus. Isso é uma coisa, meus irmãos, que tem acontecido muito no meio dos cristãos. A gente anda e convive, meus irmãos, com as pessoas. O próprio apóstolo Paulo disse: se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. O próprio Tiago, ele diz: mostra-me as tuas obras e eu verei a tua fé. Não adianta nós falarmos de fé sem ter obras, meus irmãos, porque realmente o que vai testemunhar a nossa fé é as obras de Deus na nossa vida vai testemunhar. Jesus, ele não precisava falar que era filho de Deus. As obras de Jesus testificavam que ele era filho de Deus. Aleluia. E eu digo, a nossa vida é que vai testemunhar se somos filhos de Deus. O nosso caminhar, a nossa santificação. A palavra, meus irmãos, santificação, ela é uma palavra que realmente ela nos tira do mundo para vivermos com o Senhor. A palavra santificação, quer dizer, quando o apóstolo Paulo ele diz: e o Deus de paz vos conceda a santidade, amém, perfeita, que todo o vosso espírito e alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. É forte, né? Que Deus de paz vos conceda a santidade perfeita. Aleluia. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses. Você realmente conhece quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo convívio, meus irmãos. Apesar que o Senhor diz que nos enviaria como cordeiros, meus irmãos, como ovelhas no meio de lobos. O fato, meus irmãos, do Senhor falar para nós, para termos paz nele. Jesus diz: tende a minha paz. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, tende a minha paz. Eu digo, o que mais as pessoas estão procurando, meus irmãos, é paz. As pessoas realmente tentando fugir para um lugar de paz, né? Você já viu quando as pessoas estão morando numa cidade que há muita violência, a primeira atitude dela mudar para um lugar, fugir da violência. Apesar que a palavra diz para a gente fugir da aparência do mal, nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Mas, meus irmãos, o cristão, ele não está isento das tribulações, ele não está isento. Pelo contrário, o Senhor diz que nos enviaria como ovelhas, meus irmãos, no meio de lobos. Mas Jesus está tentando nos dizer: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por perseguições por causa do meu nome, mas tende a minha paz. E eu digo, o que mais as pessoas estão tentando fazer é fugir exatamente daquilo que já está profetizado sobre as nossas vidas, meus irmãos. Se nós queremos realmente ter uma vida com Deus, meus irmãos, nós vamos passar pelas tribulações. A palavra paz, ela quer dizer ausência de perturbações, de angústias, de provações. Quando você realmente não tem nenhuma tribulação
ausência de tribulação na tua vida, Jesus está tentando dizer: tende a minha paz. Jesus está dizendo que nós vamos viver em Deus em paz. Amém? Porque Deus é um Deus de paz. E Ele vai nos conceder a santificação perfeita, meus irmãos, para que o nosso espírito e alma, corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que eu quero que você entenda. No mundo, meus irmãos, nós vamos ter toda a tribulação. No mundo nós vamos ter tribulação, meus irmãos. Mas o Senhor está nos conservando em uma santidade perfeita. Aí que eu quero que você entenda o que é você viver num mundo cheio de tribulação, mas separado, meus irmãos, separado perfeitamente para Deus. Aleluia. Você está separado, é você não se contaminar, é você não ceder exatamente ao que, meu irmão e minha irmã? As tentações. Porque muitas das tribulações, meus irmãos, que nós sofremos, nós acabamos sendo tentados em tantas situações, meus irmãos, e acabamos nos contaminando. E nós precisamos entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo que está totalmente perturbado, mas nós não vamos nos perturbar, porque nós temos o quê? A paz de Deus, concedida pelo Espírito Santo, para que a gente não nos perturbemos com qualquer coisa, meus irmãos, que nós possamos passar. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Porque, como o apóstolo Paulo está dizendo, Deus de paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito e alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, as tribulações do mundo não pode tirar a paz de Deus, não pode tirar a nossa santidade. Aleluia. Nós precisamos realmente permanecer irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. E eu digo, o que Satanás faz, meus irmãos? É tentar exatamente a vida dos santos. É tentar. E o que nós mais vemos hoje é um povo chamado à santificação perfeita, meus irmãos, que não tem uma maturidade na palavra e não consegue exatamente trazer essa paz para a sua alma e para o seu espírito, para ficarem conservados exatamente desta paz. As pessoas estão totalmente tribuladas, meus irmãos. As pessoas ficam tribuladas por qualquer coisa. As pessoas se tribulam por qualquer coisa, por qualquer sentimento, elas já estão todas tribuladas, meus irmãos. E eu digo, nem estão fazendo a obra de Deus. Ainda se você estivesse ainda fazendo a obra de Deus, estivesse sendo açoitado, estivesse sendo preso por estar fazendo a obra de Deus, tivesse levado os açoites, como acontecia aos apóstolos, ou como acontece a muitos irmãos que estão em lugares realmente difíceis de fazer a obra, cristãos que são mortos a todo momento, são açoitados. Eu digo, um corpo que está num lugar tão tranquilo e não consegue ter paz em Deus, meus irmãos, porque as suas tribulações, meus irmãos, são da natureza carnal. A tribulação dos homens, meus irmãos, é porque realmente, como eu tenho pregado muitas vezes, é por causa das suas fraquezas sentimentais, porque alguém falou mal da sua vida, ou porque alguém te ofendeu, ou porque alguém te maltratou, ou porque alguém falou que você não é bonitinho, ou porque alguém falou que você realmente é de uma cor diferente. Meus irmãos, as pessoas ficam tão tribuladas. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar por qualquer situação, meus irmãos. Não podemos levar. As pessoas ficam abatidas porque ficaram endividadas, abatidas porque não conseguem pagar suas dívidas, abatidas, meus irmãos. E eu digo, todo esse abatimento, meus irmãos, não são pelas coisas espirituais. Esses abatimentos são exatamente porque não conquistam as coisas carnais, as coisas materiais humanas, meus irmãos. Eu digo que tem muita gente correndo atrás do vento. Eu digo, a fidelidade com Deus, meu irmão. Fé é ter fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, meus irmãos. A fidelidade é ter santidade. Santidade. Palavra e fidelidade. Tremendo quando
você vê um casamento que duas pessoas andam juntas, fiéis, que os dois sabem todas as coisas são comentadas um para com o outro. Há uma fidelidade de não fazer nada escondido. Há uma fidelidade de apresentar todos os atos um para com o outro, porque há uma fidelidade. Há uma fidelidade em dizer aonde está, onde vai. Há uma fidelidade de fazer qualquer coisa, mas vou ser fiel, vou comunicar se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Há uma fidelidade de andar junto. Aleluia. Há uma fidelidade porque é amor. Há uma fidelidade porque há compreensão. Há uma fidelidade porque há um compromisso. Aleluia. Porque quando você ama, você tem fidelidade, meus irmãos. Você não quer exatamente decepcionar. Você não quer decepcionar em momento nenhum, glória a Deus. Você quer realmente mostrar o seu amor, a sua honra para com o outro. Aleluia. Tá difícil hoje? Tá, porque muitos casais, cada um faz o que quer, muitos fazem as coisas, nem falam um para o outro. Eu digo que tudo isso é falta de fidelidade. Faz tudo escondido, faz escondido. Meu marido não pode nem saber, minha esposa não pode nem saber. Meus irmãos, é terrível isso, né? É bom quando dois andam juntos, meus irmãos. Uma carne só. É bom exatamente quando os dois têm concordância nas coisas. Porque tudo que é feito escondido, meu irmão, tudo que realmente falta a verdade, falta a fidelidade, não é de Deus. Eu estou chamando isso para falar para você que nós precisamos andar com Deus em fidelidade. Fidelidade. Ser fiel a Deus, meus irmãos. Ser fiel a Deus é andar com Deus. Ser fiel a Deus é andar com Deus. Quando um casal tem fidelidade, eles têm prazer de estar um junto com o outro, meus irmãos. É tremendo, porque existe amor, existe a falta. E quando nós começamos a andar com Deus, meus irmãos, o nosso prazer está exatamente em andar com Deus. Quando o salmista diz, antes do meu prazer está na lei de Deus. Quando ele está falando a lei de Deus, na verdade ele está falando, meu prazer está em andar, obedecer e ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus. Se nós pegarmos Jesus, aleluia, a fidelidade de Jesus com o Pai era tremenda, glória a Deus. Porque Jesus dizia que ele tinha uma sede, ele tinha uma fome de fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio, para fazer a vontade do Pai. Jesus dizia, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas é o Pai que me enviou. Meu irmão, a maior fidelidade que nós precisamos ter é com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Enoque foi fiel a Deus e Deus lhe tomou. Nós precisamos ter fidelidade com Deus, e a maior fidelidade que nós precisamos ter, meus irmãos, é a fidelidade através da fé. É a fidelidade de guardar os seus mandamentos. A maior fidelidade que nós precisamos ter é ter essa paz que Ele nos concede para nós termos a santificação perfeita. Aleluia. Por que eu vou realmente colocar coisas imundas diante dos meus olhos, meus irmãos? Por que eu vou colocar coisas imundas diante dos meus olhos? Eu não vou ser infiel com meu Deus. Eu não posso ser infiel com Deus. Aleluia. O resultado da fidelidade, meus irmãos, é quando há júbilo dentro de nosso coração. O júbilo, a alegria, servir ao Senhor com alegria, meu irmão. Andar com Deus, servir ao Senhor com alegria, ter alegria no Senhor. Então, meus irmãos, as tribulações do mundo estão aí, mas eu não vou perder a paz que o Senhor me deu. Deus me deu paz. No mundo eu vou ter aflições, não vou deixar as aflições do mundo. Não vou deixar as acusações do mundo, não vou deixar as armas, ferramentas do mundo tirar essa paz em qual eu vivo com Deus. Aleluia. Nós vemos Daniel, ainda que foi ali colocado uma lei para que ninguém orasse a outro Deus, mas Daniel não se importou exatamente com aquele dito que havia: se alguém fosse pego orando a outro Deus, seria jogado na cova do leão. Daniel não deixou exatamente aquilo tribular e não deixou tirar a sua paz, meus irmãos, porque Daniel foi fiel. Daniel foi fiel até a cova do leão com Deus. Aleluia. Amém. E o próprio Daniel, quando ele foi levado ali, os príncipes, meus irmãos, tomado por Nabucodonosor, que Nabucodonosor levou eles como escravos, mas separou, mandou o seu eunuco separar aqueles que fossem acolhidos de mais sabedoria, e no qual lhe foi oferecido para comer dos manjares do rei. Mas a fidelidade de Daniel não se contaminou
com os manjares do rei, meus irmãos. E eu digo, meus irmãos, nós não podemos nos contaminar com os manjares do mundo, meus irmãos. Nós não podemos nos contaminar, nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Aleluia. Porque eu digo, aqueles que permanecem fiel, meus irmãos, Deus nos assiste. Deus nos assiste em todo momento, meus irmãos. Os olhos do Senhor, aleluia, estão sobre o justo. A palavra do Senhor diz que os seus olhos procurarão o justo sobre a terra, meus irmãos. E eu digo, quando realmente a fidelidade de Deus, quando você realmente ama o Senhor, quando você se separa para ser santo a Deus, quando você realmente sai do caminho do escárnio, quando você sai e se deter no caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, quando você realmente busca a santidade, meu irmão, de Deus, busca ter a palavra no seu coração, o temor, quando realmente você busca ter os dons espirituais de Deus, a unção do poder de Deus sobre a tua vida. Porque Deus, meus irmãos, você pode ter certeza de uma coisa. Porque se a paz do Senhor estiver no teu coração, aleluia, a santidade, a separação, meu irmão, você pode ter certeza. Você pode andar por todos os lugares, meus irmãos. E o Senhor realmente, Ele te conforta pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E é isso que o Senhor está falando, meus irmãos. É tempo exatamente de parar com as tribulações carnais. Nós não podemos mais viver na natureza humana, meu irmão. A natureza humana, ela é morte. Porque aqueles que se inclinam aos desejos, meus irmãos, como Paulo diz lá em Romano, portanto, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, santidade não é viver guardando um monte de regras e costumes. Nós vemos um povo, meus irmãos, num ritual e não tem mudança nas suas vidas. É um ritual. Sabe o que é um ritual, meus irmãos? Ritual. Nós não somos salvos por sacrifícios, por rituais. Não é, olha, esse mês nós vamos fazer um maior número de campanha. Esse mês nós vamos marchar. Nesse mês nós vamos fazer mais congresso. Nesse mês nós vamos fazer mais louvor. Nesse mês nós vamos fazer tudo. E eu digo, você realmente tem sido fiel a Deus? Você tem realmente tomado essa paz no qual o Senhor realmente tem nos santificado exatamente para que nós sejamos irrepreensíveis, meus irmãos. A paz do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos, vai nos deixar irrepreensíveis, meus irmãos. Vai deixar nós incontamináveis, aleluia. Porque a paz, meus irmãos, a paz do Senhor é a unção do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus irmãos, é a unção do Espírito Santo. Sede santo porque eu sou santo, sede separado porque, aleluia, o Senhor nos quer separado das contaminações, porque o que contamina o homem, meu irmão, exatamente é o mundo. O que contamina o homem, meus irmãos, é as más conversações. O que contamina o homem, meus irmãos, é exatamente os manjares do mundo que contaminam os homens, meus irmãos. Porque se nós andarmos na carne, meus irmãos, certamente nós vamos morrer. Andar na carne é andar na natureza humana, andar nos costumes terrenos, meus irmãos, os costumes terrenos. Mas o Senhor nos chamou para andarmos em espírito, para mortificarmos as obras do corpo, para nós vivermos, meus irmãos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, e estar participando de toda a obra da carne. Não tem. Ou nós somos carnais ou nós somos espirituais. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, o Espírito, o próprio Espírito, meu irmão, ele te incomoda a tua natureza, ele incomoda a tua natureza. Meus irmãos, o Espírito Santo já não nos permite mais nós ouvirmos qualquer tipo de palavra torpe, palavras grosseiras, palavras que são estúpidas de ouvir, meus irmãos. Palavras, meus irmãos, que ofendem ao nosso Deus. Nós somos separados, meus irmãos. Nós estamos neste mundo como ovelhas, meus irmãos, enfrentando os lobos, meus irmãos.
Nós precisamos entender, meus irmãos, nós estamos como as ovelhas, e como ovelha, meus irmãos, o Senhor diz, tende a minha paz, ainda que você esteja no meio dos lobos, mas o Senhor diz, não deixe exatamente se contaminar pelos lobos, ainda que os lobos sejam disfarçados de ovelhas, lobos disfarçados de ovelhas, com uma voz mansa, para atrair as ovelhas, nós precisamos tomar cuidado. A santificação, meu irmão, a santificação não é um monte de regra, meu irmão, e costumes. A santificação é a separação de tudo aquilo que Deus abomina. Deus é um Deus santo, que veio nos tirar das obras da nossa natureza carnais, de toda uma ideologia humana, para derramar em nós o poder do Espírito Santo. E eu digo, a igreja cresceu em número, meu irmão, mas não na unção do poder de Deus. O Espírito está derramado sobre todos os corações, meus irmãos. Quantos têm buscado os dons do Espírito Santo com zelo? Quantos têm se revestido e se adornado deste poder, desta glória de Deus que tem derramado, meu irmão, sobre os corações? O que nós estamos vendo é um monte exatamente de chamados, vivendo regras de homens, regras e costumes de homens, meus irmãos. O cristão tem que fazer a diferença. O cristão tem que ter poder da glória de Deus na sua vida. O cristão tem que ter a paz de Deus no seu coração. O cristão tem que ser irrepreensível exatamente contra o pecado, meu irmão e minha irmã. Nós temos que nos libertar de uma coisa, porque Satanás foi investindo. O que tem mais acontecido hoje é que muitos têm aceitado da boca para fora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não têm renunciado os pecados, não têm renunciado o mundo, não têm renunciado os manjares e a forma do mundo de viver. Nós precisamos ser separados, meus irmãos, separados dos costumes, separados de todos os manjares que o mundo oferece, meus irmãos, porque o mundo nos corrói, o mundo nos rouba. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos. A gente anda de um lado para outro. Eu nunca vi um povo, meu irmão, tão frio, sem avivamento como está nos dias de hoje, meus irmãos. Olha, o pessoal louva, o pessoal canta, mas um povo contaminado, Deus quer um povo santo, separado, aleluia. Deus quer um povo exatamente que abre a sua boca, glória a Deus, e Deus fale através da sua boca. O Senhor realmente quer te usar para libertar as vidas, curar os enfermos, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser um povo ousado no poder de Deus, na glória do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está chamando um povo fervoroso para entrar na sua presença, um povo fiel, um povo que guarda os seus mandamentos, um povo que creia que Ele já derramou do seu poder e da sua glória, que Deus já derramou dos dons espirituais, aleluia. E é tempo de se santificar e viver o melhor de Deus. Nós precisamos viver o melhor de Deus, aleluia. Nós vemos um povo, meu irmão, correndo atrás do mundo, um povo que vai para as portas das instituições religiosas buscar bênção para as coisas materiais. Mas eu digo, desperta, povo que está dormindo, sai de trás de um ritual e viva exatamente a santidade, viva a unção. Deus te chamou para você realmente ser cheio do poder e da glória de Deus, da unção do Senhor. É por este poder e por esta glória que nós somos levados ao Senhor. E o Senhor diz: filho, filha, ainda que você esteja andando como ovelha no meio de lobo, o meu poder está sobre a tua vida. O meu poder exatamente, aleluia, veio exatamente para derrubar as obras do inimigo, porque maior é aquele que está em nós. O poder de Deus está sobre as nossas
nossas vidas, exatamente para desmascarar as ações do lobo, para desmascarar as ações de Satanás, para expulsar os lobos, aleluia, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, meus irmãos, aleluia. É a unção de Deus que desce sobre a tua vida, é a unção e o poder. O Senhor diz: desperta, é tempo de despertar, é tempo de levantar, é tempo de nos se conformar exatamente com esse tipo de regras, meus irmãos, e costumes, meus irmãos, porque Deus é um Deus que anda com o seu povo. Deus derrama do seu poder, Deus levanta um povo para viver na sua presença, alegre, se regozijando com o seu poder, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. O Senhor diz: entrai pelas suas portas com ação de graças. O Salmo 100 é tremendo, meu irmão. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Meu irmão, a sua verdade dura de geração em geração. Nós somos da geração de Davi, meu irmão. Nós somos da geração de Cristo, meu irmão. Nós somos da geração exatamente cheia do poder do Espírito Santo, meu irmão, glória a Deus, porque Jesus diz: eis que vos dou poder em meu nome. Nós temos o poder de Jesus, nós temos a glória de Deus na nossa vida, nós temos a unção, glória a Deus. Nós temos a unção de Deus, aleluia, para exatamente expulsar todo tipo de mal, meus irmãos, para pisar sobre serpentes, escorpião e mal algum nos causar. Nós temos poder, meus irmãos, aleluia, em nome de Jesus, para curar os enfermos, expulsarmos os demônios, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Não é tempo mais de se abater, entristecer, se angustiar, mas é tempo de se alegrar, glória a Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, glória a Deus. Deus é o nosso Deus, Deus é o Deus dos vivos, nós estamos vivos, e a glória de Deus está na nossa vida, esta unção de poder e de glória, glória a Deus, separados, santificados, aleluia, para profetizar a glória de Deus em todo momento. Somos fiéis a Ele, e Deus te chamou para a fidelidade, Deus te chamou para você sair das contaminações. Chega de ser roubado, enganado exatamente pela tua fraqueza humana, dos teus sentimentos. É tempo de fazer a sua natureza morrer, os seus sentimentos morrer, a sua fraqueza morrer e ressuscitar com Cristo, fortalecido pelo Espírito Santo, o espírito de ousadia para renunciar toda a natureza humana, toda a fraqueza humana, porque Deus te levanta, glória a Deus. É a unção e o poder da glória que se derrama sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor que te cura, o Senhor que te liberta nesta noite, o Senhor te levanta e te desperta, aleluia, glória a Deus, para você andar na presença do teu Deus, aleluia, glória a Deus. Anda na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Como Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus quer a nossa perfeição, Deus quer a nossa santidade, glória a Deus. Deus quer a nossa libertação, Deus quer a nossa cura. Deus, Ele veio exatamente para levantar o homem do pecado, para dar vida aos que estão mortos, aleluia. Deus nos deu vida e o Senhor diz: guarda a tua vida, anda na presença minha, diz o Senhor, guarda a tua vida, glória a Deus, aleluia. Senhor, que toca nos enfermos, liberta os cativos da força, alcançados, meu Pai. Entra na causa dos teus servos esta noite, Pai amado.
amado. Levanta, Senhor, aqueles que estão encarcerados, que têm, Pai amado, Senhor, sido fiel a Ti, meu Deus, e abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Amém? Vamos ver se tem algum filho de Deus cheio da unção, separado do pecado. Vai lá no mural e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.